Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Conecta Esporte Futebol Interior aqui na Conecta, Rede Conecta de televisão, para mais um Conecta Esporte. E hoje com a presença do meu parceiraço Edinho Campos. Edinho, falaremos, tem muitos assuntos, inclusive Libertadores foi um assunto da semana passada, muita gente perguntou, e o sorteio da Libertadores? Falaremos um pouquinho no final aí dos blocos. Libertadores da América, a expectativa dos grandes clubes brasileiros que estão classificados na Libertadores e também na Sul-Americana. Boa noite, Edinho. Boa noite, Guina. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Conecta Esportes. É verdade, hein? Libertadores de América, saiu o chaveamento, os brasileiros aí. Eu acho que o probleminha vai ter o Atlético Mineiro, que vai ter o Atlético Paranaense ali. Vai ser uma guerra boa, mas de certa forma, para mim, passa os dois. Mas temos muito tempo para falar disso, Guilherme. Campeonato Paulista ontem, uma surpresaça ontem no Campeonato Paulista. Surpresa para muitos, para mim não foi, mas tudo bem, né? Foi o pior jogo do Palmeiras toda a sua, né, nesses últimos anos. Mas tudo bem, a gente vai falar bastante sobre isso também. Tem campeonato gaúcho, tem campeonato mineiro, tem campeonato carioca, tem muitos assuntos. Edinho, prazeraço de novo tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. É sempre bom falar de esporte, falar de futebol, falar de esporte de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar de maratona, você vai estar aí para comandar essa história toda. Então não vamos antecipar, deixo contigo, mas o prazer é todo meu de retornar. Obrigado, e falaremos também um pouquinho de arbitragem também, já até porque o Edinho trabalhou na Federação Paulista de Futebol, foi assessor de imprensa da Federação, tem muito contato com a comissão de arbitragem da Federação. Falaremos um pouquinho sobre a fase da arbitragem no Brasil, principalmente em São Paulo. Muitos árbitros com o narizinho empinado por aí, hein? Pelo amor de Deus. Estou recebendo hoje o Rogério Moreira, maratonista, né? Ele que corre na categoria dos 50 a 55 anos. Participou da Maratona Internacional de São Paulo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Agradeço pela oportunidade de estar falando sobre o esporte que não é tão, que é um pouco menos divulgado, né? Mas aos poucos a gente vai começando a poder falar mais sobre, participar mais e sobre o assunto, né? Rogério, conta um pouquinho como foi sua participação dentro da Maratona Internacional de São Paulo, como que é participar de um evento esportivo como esse, até porque tem muitos atletas vindo de outros países participando dessa uma das principais competições hoje no Brasil e também no estado. Conta um pouquinho, você que é de Araras, você é mineiro, né? Sim. E veio para Araras, abraçou Araras como uma cidade do coração 43. e hoje corre, né, alavancando as imagens e a bandeira de Araras. Conta como foi essa trajetória sua, desde lá de Minas até agora, como é que foi ser motivado a correr nessas maratonas? Então, eu vim da cidade de Minas muito jovem para cá, para Araras, com 8 anos de idade, mas a corrida eu comecei nela há 25 anos atrás, assim, de assistir no final de ano as São Silvestre na TV Globo, né? E então aquilo eu sempre pensava em um dia estar ali também correndo a São Silvestre. Aí chega um momento que eu conheço umas pessoas que já corriam, que me incentivaram a começar a fazer os treinos, e eu acabei participando da São Silvestre, gostei, aí eu não consegui mais parar de correr, virou um vício, né, a corrida. E eu, assim, também tira as pessoas de outros vícios que às vezes não levam para um bom caminho, né, e continuo. Aí depois eu quis participar da maratona, vi que não é fácil. A maratona é uma corrida muito desgastante, você tem que se dedicar muito, a gente trabalha, né? Tem família, também estuda também um pouco, né? Então precisava ter vou ter assim, uma dedicação maior. E às vezes, no sábado, que nem nesse momento, assim, essa última maratona, às vezes aos sábados eu estava treinando 9 horas da noite e o pessoal festejando e eu treinando porque eu tinha que fazer isso, né? Mas no final tudo dá certo. Tem que querer. Se a pessoa não quiser, não correr atrás, ela não consegue. Mas Rogério, você partiu direto para maratona ou você fez a meia maratona antes? Também fiz a meia maratona. Primeiro isso mesmo, eu comecei da São Silvestre, depois eu parti para meia maratona. Só para você explicar, né, que a meia maratona são 21 quilômetros e a maratona são 42 quilômetros. Acho que é meio puxado você sair direto, né? Isso, daí eu parti para meia maratona, me dei bem. Isso também, eu era bem mais jovem, fazia uns tempos bem melhores que hoje, porque hoje eu já bato a casa de 52 anos, né? E
Mas continuo também. Inclusive, eu tenho uma meia maratona agora para dia 28 de maio, na cidade de Porto Feliz, que é a minha, que eu estou inscrito, né? E é isso, né? É uma coisa que a gente está no sangue, tem que gostar, tem que se dedicar. Conta um pouquinho como é que foi essa maratona internacional de São Paulo. Como é que foi? Como é que você se autoavalia dentro dessa competição? Você se preparou para isso? Como é que foi a sua avaliação? Me dei bem? Não me dei bem? Estava diante daquilo que eu imaginava? Como é que era? Sim. Eu, assim, pelo o momento que eu tenho tido, eu me dei bem. Eu fui bom. Não foi um mau tempo. Inclusive pela minha, como você disse, pela minha idade também, né? Eu fui começar a sentir um pouco a musculatura a partir do quilômetro 35. Então, até o Já na sprint final, né? já no 35. Aí depois, os últimos 2 quilômetros, também ele é muito difícil, sabe? Que é o quilômetro 40 para 42, né? Que é o que tá finalizando. Mas a recuperação minha tá muito boa, né? Inclusive, hoje já estou aqui, né? Sim. Já não estou sentindo muito mais. Mas, assim, é uma prova que ela requer muito, uma palavra que eu poderia dizer para você, estratégia. Você tem que ser estrategista. Você não pode sair já pensando que você está numa corrida de 100 metros. Você tem que sair dosando e trabalhando muito a parte psicológica também. Se você não tiver psicológica, você não termina. Você tem preparador físico? Você trabalha com alguém que possa te auxiliar também? Não. Ou a sua preparação é tudo sozinho? É tudo sozinho, estudo, leio muito sobre o assunto. Tá. Eu também atualmente faço educação física, né? Que eu estou até finalizando aí. Então, é muitos anos de experiência também, né? Foi muito tempo, é 25 anos atrás. Sem dúvida, claro. Foi no Edi. Você falou de estratégia, o percurso. Como é que foi esse percurso? Porque geralmente a São Silvestre, por exemplo, o que mata é o final dela, quando você tem que subir a brigadeira. Sim, A subida da brigadeira. Esse trajeto que você fez, tinha esse mesmo tipo de problemas? Ou... Sim. Ela é uma prova que você tem o túnel. Tem 2 túneis em São Paulo, que inclusive no Maria Maluf, se não me engano, você pega ele. Sim. Isso, então tanto você passa na ida e na volta. E na volta é o KM. O túnel que passa por baixo Na Marginal Pinheiro. Isso. Ele é no KM 38 e no KM 41. Que é o Ayrton Senna. Isso. Final já da prova. Isso. Ali é um momento muito difícil, que inclusive é a hora que você dá uma andadinha. Não tem como assim. Você tem que estar muito preparado para subir correndo aquele morrinho. Porque como você desce, quando você vem subindo, troca muito. Aquele túnel, ele é enganoso, né? Porque você olha assim e fala, pô, mas uma subidinha normal. Não é uma subidinha normal, ela sobe, mas ela vai em curva e vai subindo gradativamente. Não vai subindo. Muito longo. Então, subindo. Isso. Então, ali é a parte, para mim, a parte mais dura que tem. Da maratona em São Paulo é o túnel. É o final no túnel. Você falou em parte dura, né? Mas eu acho que para o atleta a parte mais dura é buscar o patrocínio para poder poder fazer essas coisas, né? É importante você ter esse patrocínio. Exato. Porque não é fácil você conseguir participar dessas coisas sem ter um respaldo, sem ter uma retaguarda, sem ter um patrocínio. É difícil. Então, isso é muito complicado, essa parte. A gente tem que... não pode nem pensar muito nos valores que vai ser gasto, porque assim, um esporte que o pessoal fala que ele é barato, mas ele não é barato. É um esporte que você tem que ter, como você disse, uma alimentação boa, o calçado, tênis caro. Tênis tem que ser. Tênis caro. Às vezes você precisa ter uma pessoa que para passar um preparo físico para você, também você vai ter que ter um gasto, né? Mas quando você ama aquilo, você dá o seu jeitinho brasileiro, como você diz, né? Para poder não ficar fora daquilo, né? Você tem patrocinadores, você está indo na raça. Na raça. Tem que trabalhar, tem que dar o suor no dia a dia. Mas ela de Araras está aqui o rapaz, está levando velocidade. Levando o nome. Uma força de Araras, sem dúvida nenhuma. Ô, Rogério, qual a dica que você dá hoje para um jovem que gostaria de iniciar esse esporte hoje aqui? Primeiramente, os exames médicos, né? Fazer uma esteirinha, fazer uns exames certinho, para ver se você não tem nenhum problema físico, joelho, né? Articulações, cardíaco, né? Tudo certinho. Aí pode ser. Tá iniciando aí com uns treinos leves, né? Que
para poder já ir se engajando nos treinos mais, quando você estiver mais bem treinadinho, já pegar uns treinos mais pesados, vamos dizer, para poder você participar das corridas um pouco mais... Mais longas, né? Isso. Essa última maratona, 3.000 participantes, você ficou entre os 80? No, 1.000? maratona tinha 5.000. Tá. Uma média, Inscritos. quase Fora 5.000, aqueles que estão... quase os 5.000 atletas. 4.600 quase 5.000. Você ficou entre os 80 na sua categoria? Na minha categoria, cheguei entre os 80 primeiros. E como é que você avalia essa Olha, participação? então, pela minha classificação de tempo, estaria, entendeu? Estaria um bom resultado. E também foi um pouco cansativo, viagem, rodovia. Então, isso aí desgasta um pouco o atleta, né? Como é que é o seu planejamento para participar dessas maratonas? De quanto em quanto tempo você tem essa participação? A maratona mesmo, eu procuro fazer uma por ano. Só que como eu estava estudando há uns tempos aí, mais corrida, então eu dei uma parada de correr maratona. Mas, no momento, como eu melhorei essa parte, eu quis já participar esse ano dessa maratona, mas eu faço uma por ano. A média de treinamento é de 3 a 4 meses. Eu uso para treinos só para ela. Treinos mais curtos a treinos longos, né? Você faz os treinos mais curtos, longos, os treinos de rápido, né? Para poder pra você melhorar o seu ritmo também. Como é que você intensifica esse trabalho de treinamento? Você, quando está mais próximo da competição, intensifica? Ou você intensifica antes para poder chegar na competição mais tranquilo e só dar aquela pincelada no final? Não, isso. O treino da maratona, você começa numa carga de subida. E depois você chega no topo, aí você começa a descer a carga de treino. Então, os últimos 15 dias você faz treinos muito curtos, tipo de 30 quilômetros, você começa a treinar no máximo aí 15, 12 quilômetros só no final para poder você estar... Você já teve lesões, Rogério? Sim, já. Porque se você fizer esse trabalho, você vai estourar na corrida, né? Isso, só que eu já tive lesões no passado por falta de conhecimento, né? Isso já há 18 anos atrás. Então, naquela época não tinha internet igual tem hoje, que você também pode estar procurando alguma coisa e saber. Claro. E era mais difícil a parte de treinamento. Hoje tem muitas pessoas formadas, hoje você tem muitos amigos que são formados, que você tira informação com o amigo também, não só... E também hoje a gente estuda também, lê muito, então... Claro. Hoje está bem mais fácil para poder você usar isso para si próprio, né? Para não ter essas lesões, né? Então ajuda muito. Você faz só esse trabalho de campo ou você faz academia? Tem que trabalhar também faço trabalho. Na academia qual que é? Não dá para fazer explosão em academia. Não, a gente faz o fortalecimento para corrida mesmo de longa distância, né? Que são mais treinamento de resistência, corredor, na academia. Já o trabalho de um atleta de velocista já é mais trabalho de explosão. É verdade. Rogério, obrigado pelo carinho de ter vindo aqui. Eu espero que outras pessoas se inspirem também nessa sua produção. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Valeu. Muito obrigado. Daqui a pouquinho voltaremos com mais Conecta Esporte Futebol Interior aqui na Conecta Televisão. É rapidinho. De volta com o Conecta Esporte Futebol Interior aqui na Rede Conecta de Televisão. Nesse segundo bloco, boa noite, Arthur Eugênio Matias. Boa noite, Guina Paiva, Edinho Campos. Mais uma vez, uma satisfação muito grande debatermos futebol, falarmos de esporte de uma maneira geral. No primeiro bloco, nós trouxemos o Rogério. Que lição, hein? 52 anos, maratonista de Araras. Que lição! É um estímulo para quem precisa de uma vida saudável, né? O esporte sempre é importante. Arthur, muito bola rolando, muito futebol. Campeonato Gaúcho, Mineiro, Paulista, Carioca, Série A1, Série A2, Série A3. Tá funilando, Tá funilando aqui em termos de São Paulo, essa surpresa que foi o Palmeiras perdendo no Água Santa. Eu vou torcer pro Água Santa, estou torcendo pro Água Santa. Como diria um amigo meu, Água Benta. Água Benta.
e o futebol é muito caprichoso. O Água Santa vinha numa situação difícil no Campeonato Paulista. Iriam mudar o treinador, o Carpini seria demitido, daí a Água Santa venceu o Santos. A partir dali, mudou a história do Água Santa na competição. O detalhe, o capricho no futebol, esses fatos, de uma maneira geral, acabam sendo decisivos. E vamos aguardar agora essa grande final no próximo final de semana. Na 2, nós teremos também quarta e sábado, e a 3 também, indo de uma maneira interessante, com as equipes, todas as equipes que estão disputando esta fase da 3. As 8 equipes com chances matemáticas de classificação. Então vamos dar 3 então, Arthur. Capivariano 3, Marília 0. Surpreendente, até porque o Capivariano não fez um bom primeiro jogo, né? E acabou em casa vencendo o Marília, que havia vencido também a primeira partida. Quer dizer, situações bem complexas, né? O Capivariano mal na primeira partida, o Marília bem na primeira, e depois se inverteu nessa segunda rodada. Vamos para os gols, então? Capivariano 3, Marília. Eu acho que esse grupo, enquanto passam as imagens, a gente vai debatendo. Olha o pênalti bobo que o Guilherme fez. Meu Deus. Mas nem na várzea não faz um pênalti. Pênalti bobo demais. Eu fico preocupado porque o Marília investiu. O Marília é um time que eu gostaria que subisse pela história que tem. Agora, no jogo da volta, no próximo final de semana em Marília, se o Marília não vencer, vai ser muito difícil a classificação da equipe maquiana. 3-0, Edinho. Contestável o placar. Olha o pênalti. Dar um agarrão desse dentro da área. Não estava indo em direção ao gol. Justificaria se tivesse, né? Mas não foi o caso, né? Então, mas jogador de futebol tem umas coisas que você não consegue explicar, né? O cara acha que ele vai fazer, que o juiz vai ficar quieto, não vai fazer, não vai falar nada e que ninguém vai ver. Ou ele leva o braço, empurra, ele faz tudo que não se pode fazer, o que um zagueiro inteligente não pode fazer. Ele fez 3-0. Para mim, ficou numa situação muito delicada o Marília, já está com 2 derrotas consecutivas. Eu acho que vai ficar numa situação muito ruim, aquilo que o Arthur falou. Mas a diferença agora é que nos 3 próximos jogos, o Marília faz 2 em casa. Ele joga contra o Capivariano. Mas é pressionado de 2 derrotas, né? E o último jogo, que pode ser o decisivo, é contra a Matonense em casa. A Matonense que venceu o São Bernardo. Mas eu acho que ela já vai estar fora quando chegar nessa... Eu também acho isso, que fica melhor ainda. Também acho que ela vai estar fora. Nós tivemos também Grêmio Prudente 2, São José também 2. Um jogão também, né? Um 2-2 assim, clássico 2-2. Vamos ver como é que foram esses gols. Olha lá, o primeiro, um bate e rebate dentro da área, só 5 chutes para a conversão do gol. O segundo também, outro bate e rebate. Que coisa, como tomou o São José 2 gols. E bate e rebate. Depois recuperou. Ele vem para a etapa complementar e recupera. O goleirão mão de alface. O goleirão ajudou. Mão de alface. Você queria o Marcos aí? 3. Você tem que relevar nisso daí. Olha daí. Ovo, né? Meu Deus. Demorou uma semana para sair do chão. Esperamos que no próximo ano, União São João e Independente possam estar aí nesta divisão. Tomara, Deus te ouça. Deus te ouça. E o trabalho do Independente, eu tenho informação. Faz tempo que estão batendo na... O trabalho do Independente, o Carlos Alberto Seixas, vamos trazê-lo qualquer hora. Claro, sem dúvida nenhuma. Está fazendo um trabalho nos bastidores como executivo de futebol muito interessante, né? Esse São José deu uma bobeada feia na última rodada, né? Perdeu para o Desportivo Brasil em casa por 1-0. Ele venceu fora no União Suzano e perdeu em casa e agora conseguiu um empate. O Prudente está em primeiro lugar, mas é um time que está acertadinho. Eu acho que se ele conseguir bater agora nesse retorno o Grêmio Prudente, ele passa a brigar diretamente pelo acesso. Eu conversava isso com o Arthur hoje, antes da gente chegar aqui para o programa. É o jogo decisivo, né, Arthur? Vai ser o jogo decisivo esse aí, desse grupo. A partir de agora, todos os jogos são decisivos. Eu acompanho muito a 3. Eu gosto da 3, gosto da 2. Eu gosto de campeonatos alternativos. O melhor time que eu vi na 3 esse ano foi o Capivariano. Uma surpresa, um time jovem e talvez por essa juventude nos jogos decisivos pode haver um peso maior e o Capivariano acaba ficando pelo caminho. Mas o melhor time que eu vi esse ano na 3 foi o Capivariano.
O Grêmio Suzano venceu o Desportivo Brasil por 1-0, jogando em casa, na outra também, outro time um time que, ao meu ver, sempre despontou e não vem fazendo um bom trabalho é o Desportivo Brasil. E tem dinheiro, hein? Então, Mas é diferente, né? O Desportivo Brasil ele quer mais revelar jogador. não tem muita intenção de subir e fazer coisas grandes lá em cima. Não Está na 2 e na 3 para o Desportivo Brasil muda nada, não né? muda nada. O treinador do Desportivo Brasil é o Fábio, quase 2 metros de altura, foi bom goleiro, jogou no Figueirense, Guaratinguetá, São Caetano, começando a carreira como treinador. O Fábio, treinador do Desportivo Brasil. Você falou que não muda, Guina? Muda sim. Eu acho que não. Muda o poder Então, mas eu acho que a Você- 3 ele consegue revelar mais do que seria na Então, acho que eu tô falando, muda muito porque ele vai revelar menos e vai gastar mais. Então, para ele não é vantajoso. Não é vantajoso, por isso que ele fica na 3. Também acho. E em Matão, a Matonense venceu o São Bernardo por 1-0. Também o time do São Bernardo, que coisa, hein? Pra quem já viu o São Bernardo, Mas o São Bernardo, vendo lá em cima, hein? só um esclarecimento, muita gente tem essa dúvida. Esse São Bernardo, Não é aquele. não, esse é aquele. Esse é o São Bernardo, São Bernardo. Não, é o antigo. O antigo primeiro, o São Bernardo. Esse é o São Bernardo verdadeiro. Verdadeiro. O O outro São Bernardo da intermediária, que vinha jogar em Araras da Usina São João. O São Bernardo que tinha Camisa preta e branca. camisa preta e branca, que tinha jogadores, Tonho de goleiro, Adailton Ladeira de treinador. Esse é o verdadeiro São Bernardo, que cresceu muito. Ele perdeu da Matonense em Matão, mas no meio da semana ganhou do Marília Marília. em Marília. Isso. Presta atenção. O técnico do São Bernardo é o Renato Peixe. Renato Peixe foi jogador do Guaratinguetá, de outras equipes, e é uma surpresa, hein? Renato Peixe, eu estou acreditando muito nele como treinador. Que bom. Vamos ver a tabela, então, de classificação. Passaram-se 3 rodadas. Após 3 rodadas, a classificação da Série A3 é o seguinte. Grêmio Prudente, líder com 7. São Bernardo com 6. Capivariano, 6. São José, 4. Marília, 3. Desportivo Brasil, 3. União Suzano, 3. E a Matonense com 3 pontos ganhos. Os 8 que estariam, né, teoricamente, jogando pelo acesso. Só fazendo uma retificação, não retificação, um esclarecimento. A tabela que você está vendo aí é uma tabela geral. Geral. São divididos por 2 grupos. 2 grupos. No primeiro grupo, o São Bernardo e o Capivariano estão com 6 pontos ganhos. E no outro grupo, nós temos o Grêmio Prudente com 7 e o São José com 4 pontos ganhos. Lembrando que você acompanha todas essas informações no Futebol Interior. www.futebolinterior.com.br. Não só os campeonatos estaduais, como também os internacionais, você acompanha tudo. Placar em tempo real no www.futebolinterior.com.br, maior portal com conteúdo esportivo da América Latina. Série A2, vamos de Série A2, Novo Horizontino sacramentando essa classificação para a final, vencendo o Noroeste por 3-0. Vamos aos gols. Você viu os gols? Não vi, roubou agora. Ajudou no primeiro. Então, velho, o primeiro gol teve até VAR Olha lá. nesse gol. Teve até VAR. O goleiro foi indeciso. Ele parou e lançou. Nem que tá na porta não, Não, ele parou pensando que o Bandeira Era pra dar ali. Ó, X. levantar a bandeira. Mas no final aconteceu. Meu Deus do céu, ele foi com a mão abanando que ele. A gente chega a bater na bola, né? Mão de mão é fácil. Esse daí, Ó, o que ele tá fazendo ali? Tem um zagueiro Não. disputando, ele não era pra estar. Mas eu assisti os 2 jogos. Que 2 jogos interessantes nesse final de semana. E o detalhe é que aconteceu o seguinte. Os 2 times que caíram na temporada passada são os 2 times são os dois que subiram. Isso. Ponte Preta e Novo Horizontino. Agora eles farão a final quarta-feira em Novo Horizonte E depois fechando e sábado em semana Campinas. E atenção, na terça-feira de hoje, 8 dias, em Campinas, no Hotel Nacional Inn, a Federação Paulista de Futebol, junto com o Sindicato dos Atletas, junto com o Portal Futebol Interior e junto com a Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, nós estaremos fazendo uma grande festa com a seleção oficial da série A2, na próxima terça-feira, no Hotel Nacional Inn, em Campinas. Que legal, que legal. Parabéns pelo evento. Ponte Preta 2-15 Piracicaba 0. Ao meu ver, aí a Ponte matou no primeiro jogo. Né? No segundo, era mais para cumprir
O primeiro matou, o segundo era enterrou. Porque era mais para cumprir tabela, porque o que fez lá em Piracicaba já foi... Mas você dividindo em 4 frações, primeiro, segundo tempo, dos 2 jogos, a Ponte Preta só foi igual no primeiro tempo em Piracicaba. Sim. Os outros 3 tempos, a superioridade da Ponte Preta foi muito grande. Sim. A Ponte Preta, ela fez por merecer essa vitória do jeito que foi nos 2 jogos contra o 15 de Piracicaba. Edinho, Novo Horizontino tem alguma chance contra a Ponte ou o título já está encaminhado? Não, eu acho que o Novo Horizontino tem grande chance. Eu acho que para mim o time do Novo Horizontino é melhor que a Ponte Preta. Você acha? Eu acho. Apesar da Ponte ter tido melhor campanha, eu acho que o Novo Horizontino está mais arrumado e o Novo Horizontino subiu de acordo com o campeonato. Ele não ficou como a Ponte, que já saiu, deu aquele sprint e foi mantendo. Eu acho que o Novo Horizontino, no atual momento, eu acho que dá para brigar para ser campeão. Para mim, vai ser campeão no Novo Horizontino. Arthur, eu vi uma reportagem hoje, né, e acompanhando as notícias da Ponte Preta, um diretor de futebol falando que precisa vender alguns jogadores para poder fazer caixa se quiser disputar alguma coisa, algo melhor na Série B do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. A situação da Ponte Preta, como todos os clubes, o que acontece, Dina Paiva e Edinho Campos, e você que está nos acompanhando, é que o futebol ficou muito confuso. Os clubes que têm história, que têm tradição, também têm passivo. E um clube como a Ponte Preta tem um passivo muito grande. É muito difícil administrar esses clubes de tradição pela história negativa que vem de reclamação trabalhista, de processos fiscais. É muito difícil. A Ponte Preta, até alguns dias atrás, estava proibida de contratar jogador. Verdade. E agora ela conseguiu, pelo menos, reverter essa situação em termos de Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o que me preocupa é com a tradição que tem a Ponte Preta. Foi a primeira vez que esse descenso corroborou muito com uma situação para que se ampliasse um pouco mais a situação financeira, mas um diretor chegar a público e dizer que precisa vender para melhorar o ambiente, para melhorar as contratações para uma Série B, eu acho que ele poderia guardar isso internamente, né? Não vira expor uma situação como essa. Não, mas aí tem um aspecto de marketing também. Ele fala isso para ver se empresas de ponte pretanos fazem algum investimento no clube. Eu entendo a posição do diretor. Então isso justifica um resultado ruim numa sequência de competição. Pode ser também que esteja jogando um balãozinho e sai. Justifica que pode ter esse problema agora. Mas não é a primeira vez que acontece isso. A Ponte, há um tempo atrás, também passou por sérias dificuldades e precisava, veio com esse mesmo discurso e precisou lutar muito para sair disso. Então, para mim, não é novidade, não é a primeira vez que acontece isso com a Ponte. Vamos entrar nos principais campeonatos estaduais Brasilzão afora, a começar Campeonato Gaúcho. A grande surpresa, Caxias, fez mais uma vítima. Aliás, vinha colecionando vítimas ao campeonato inteiro. Mas E ontem, 1-1 contra o Grêmio. Achei muita gente falando em Caxias que a arbitragem errou, o Daron. Acabou errando na expulsão. O que vai ser o Grêmio? Tenho dúvida. Porque agora esse jogo foi no Centenário. Foi no Centenário. Em Caxias do Sul. Agora, no Olímpico, vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio. E fácil. Será que vai ser tão fácil assim? Vai ser fácil. Eu também acho. O Campeonato Gaúcho foi de um nível similar a 3. Eu vi jogos de times do interior, os jogos que não tinham Grêmio Internacional, eram jogos numa qualidade técnica inferior ao Campeonato Paulista da 3. Por isso que eu digo que o melhor campeonato de acesso do Brasil é a 3, tirando a 2. A 3, que é a terceira divisão em São Paulo, é melhor que qualquer segunda divisão em qualquer estado do Brasil. Vou dizer uma coisa, esse gauchão aí, ele teve tudo para ter uma final caipira. Sim, Ipiranga e Caxias. O Ipiranga perdeu por detalhe, o Ipiranga quase tirou o Grêmio. É aí que eu falo, tirou o Internacional. Ia só jogando melhor do que o Ipiranga. Mas se o Ipiranga foi tudo aquilo lá, jogando contra o Grêmio, no Olímpico, eu não sei não se o Caxias... Mas na hora da decisão pesa a camisa, vai atropelar, você vai ver. Sei não, hein? E o Caxias foi campeão gaúcho há cerca de 20 anos atrás. Quem era o treinador? Tite. Foi a partir... 2012, né? Não, 2002. 2002. Foi a partir desse título que o Tite cresceu na carreira. Não. É verdade. E lá tem essas coisas, né? Porque o Mano Menezes saiu do time pequeno. Não. O time verde e amarelo
da Copa do Brasil. Tive que jogou a Copa do Brasil, eu lembro que eu acompanhava pela Globo Internacional naquela época. Não é esse, não. Era o... que não existe mais, esse é o nome do time. Isso daí, esse é o nome. E o Mano foi uma explosão assim, meteórica. Ele não podia jogar em casa, jogava no campo do Grêmio, e eu acompanhei essas partidas que no final o time do Santo André acabou sendo campeão daquela Copa do Brasil, que o time do Mano explodiu. Eu vou contar uma história do Mano Menezes interessante para vocês entenderem o que é o interior de São Paulo. Eu fui no Hotel Nacional Inn, o Roberval Davino, treinador de futebol, muito amigo meu, ele estava trabalhando, se eu não me engano, no CRB. 15 de Campo Bom, lembrei. 15 de Campo Bom. Parabéns. E o Mano Menezes estava no mesmo hotel que o Roberval Davino, porque acho que o Mano Menezes estava em algum time do interior gaúcho. Era o 15. Não, mas aí não era o 15. Veio jogar em Mogi Mirim contra o Mogi. E como o Roberval ia jogar com o Mogi Mirim alguns dias depois, eu e o Roberval fomos ao jogo. Eu levei o Roberval no jogo. E o Roberval me apresentou o Mano Menezes no hotel. O Mano Menezes falou assim, nossa, eu queria muito trabalhar em São Paulo. Nem que fosse num time da 2, da 3. Logo depois ele explodiu no Grêmio e virou o treinador que virou. Mas 1 ano e meio antes dele ter tido essa projeção no Grêmio, no Hotel Nacional Inn, eu, Mano Menezes, Roberval da Vida. O Roberval falou, gostaria de vir trabalhar em São Paulo, ainda que fosse num time da 2 ou da 3. Que legal. Campeonato Mineiro agora na tela para você, a final, primeiro da final. Não é uma surpresa para ninguém, é o time do América, né? O América mais uma vez aprontando das suas, só que dessa vez acabou tomando um gol no finalzinho do jogo e acabou perdendo para o Atlético Mineiro em casa. Vai ficar difícil agora a situação do Ameriquinha jogando. Ah, o jogo tá aberto. Então, mas tá aberto. Eu vou torcer pro América, porque eu vou torcer pro meu amigo Wagner Mancini, do Carmo Mancini, treinador do América. Mas o jogo tá aberto. Olha esse eu vejo um certo favoritismo do Atlético Mineiro. E o Campeonato Mineiro foi melhor, por exemplo, do que o Campeonato Gaúcho. Também acho que os jogos do Campeonato Mineiro, e eu acompanhei quase todos, foram jogos de pouquinho mais tecnicamente. Que falha do goleirão, hein? Tava indo pra vocês cornetar. Um cornetário. Pelo amor de Deus. O goleirão vai querer levar a batida de fora, vai querer desviar e cansa de vai. Se dependesse do Guina Paz e do Edinho Campos, não tinha gol no futebol brasileiro. Se dependesse dos dois, não tinha gol no futebol brasileiro. E ainda em Minas Gerais, ontem foram definidos os 2 times rebaixados. Democrata, de Sete Lagoas, e a Caldense, de Poços de Caldas. Só uma informação da redação aqui para nós, né? O Pierre atento. O Mano Menezes começou no Guarani de Venâncio Aires. Mano, é vermelho e preto. Depois foi um pouquinho de Campo Bom. Mas a projeção, parabéns ao Pierre, a projeção, o Edinho tem razão. Foi no 15 de novembro de Campo Bom. Foi aquela Copa do Brasil. O Santo André foi campeão. Aliás, aquele Santo André foi brincadeira, viu? Aquele campeonato foi... Péricles Chamusca, o treinador do Santo André. Um detalhe que me chamou a atenção, porque eu estava acompanhando a final daquele jogo, Santo André e Flamengo. Nós estamos fugindo do assunto, mas é que aquilo foi muito engraçado. Na época, a música da Ivete Sangalo, Poeira, fazia sucesso. E quando começou o jogo, a torcida do Flamengo gritava, Poeira, levantou poeira. E bonito, o Maracanã Carioca sabe fazer fala. Maracanã lindo. Acabou o jogo, 2-0 Santo André. Maracanã mudo, aquela torcida do Santo André que ficou quieta o tempo todo, gritava, poeira, poeira, só sobrou poeira. Rapaz, aquilo foi maravilhoso, eu morria de rir. Eu gosto de ver Carioca perder. Então, já que você citou em Campeonato Carioca, depois do intervalo, nós falaremos sobre a primeira da final, o Flamengo saindo na frente, parece que eu torci tanto contra, mas não teve jeito. Rápido intervalo. Vamos falar também na final, Paulinho. Claro, você que está nos acompanhando, final Paulinho. Logo mais. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta. É bem rapidinho, não saia daí.
De volta com o Conecta Esportes, futebol interior aqui na Rede Conecta de televisão. Vamos falar, já que o senhor pediu para levantar poeira, Fla-Flu na tela para você. O Fluminense, infelizmente, não teve condições de parar esse time do Flamengo e acabou vencendo por 2-0. Tá aí o primeiro gol, né, uma batida cruzada, fazendo 1-0. E aí, logo na sequência, né, o Flamengo não teve nem como comemorar o primeiro. O Pedro, nessa chegada de trás, como ele sempre costuma fazer, acabou fazendo 2-0, o resultado, ao meu ver, justo, porque o Fluminense acabou não jogando nada. Teve um jogador expulso, né, no segundo tempo, e aí jogando com um a menos, acabou tomando o segundo gol e diminuindo as chances do Fluminense de ser campeão, Edinho. Uma coisa que eu acho interessante nessas imagens, o jogador do futebol brasileiro hoje defensivo, ele vê o cara pega a bola, eles correm e não chegam na bola, não tentam chegar com medo de fazer o pênalti. Eu acho que se você chegar na bola não vai ter pênalti, até porque tem um VAR. Só que o cara pega a bola, caminha, ninguém faz nada, o cara vai ali de fundo, cruza, é fatal. É fatal. Tem um Pedro como aquele lá que fica esperando, ele trabalha em cima desse cheirado, né? É caixa. O melhor jogador hoje no futebol carioca é o Pedro. Pra mim também. E o detalhe, o Flamengo é melhor que o Fluminense. E mais uma vez, alô você que adora bajular o Fernando. Alô, você de novo o Fernando Diniz é usado, não vai ganhar um título. Isso porque estavam comentando com o homem, pedindo o homem na seleção brasileira. É brincadeira, né? Impressionante. O Fernando Diniz, para você entender o que é o Fernando Diniz. Se o Fernando Diniz fosse médico, seria mais ou menos assim. O Fernando Diniz sai da sala de cirurgia e a família fala assim: Dr. Fernando Diniz, como foi a cirurgia? A cirurgia foi excelente. Usamos o método mais moderno que tem. Foi perfeita a cirurgia. Ah, que bom, e meu pai? Seu pai morreu, mas a cirurgia foi fantástica. É brincadeira, né? Esse é o Fernando Diniz. É o Fernando Diniz. Casca. Não, eu acho que o termo cascateiro é pesado. Mas o Fernando Diniz, ele é um poeta que não tem resultado. Mas eu confirmo, cascateiro. É o poeta que não tem resultado. Essa foi boa também. Nada aí faz aquela campanha linda, maravilhosa, jogos desse a hora que precisa e acaba. Foi destemperado também, reclamou da arbitragem. Mas ele fora do campo é uma moça, rapaz. E o cara entra no campo, ele se transforma de uma tal forma que coisa, não? É impressionante, é impressionante. E um jogador que foi destaque ontem no Flamengo, o menino atrás esquerdo, Ayrton Lucas, bom jogador. As categorias de base de times estruturados como o Flamengo vão acabar trazendo novas revelações, jogadores importantes, porque o trabalho feito na base hoje, nesses times que têm uma capacidade financeira grande, acaba surtindo resultado e jogadores serão revelados. Pena que com 21, 22 anos já acabam indo para a Europa. É verdade. Série A1 do Campeonato Paulista. Opa! Chegou. A primeira da final em Barueri. Achei que o gramado tá bem castigadinho, poderia ter um gramado melhorzinho, mas tudo bem. Deu Água Santa, Água Benta, 2-1 no Palmeiras, tá aí o primeiro gol. Aliás, o Palmeiras começou bem a partida, indo pra cima do Água Santa. O Água Santa acabou tendo algumas dificuldades no começo, achei que esse gol tava impedido. Eu também acho. Então, eu também acho que eles se deram uma dentadinha no freio, mas tudo bem. Deixa pra lá, vai. Vamos deixar pra lá, porque na hora eu tive nítida impressão que ele tava impedido. E acabou vencendo depois, no segundo tempo, um gol também muito bem feito, muito bem tramado o gol. E foi a pior partida do Palmeiras nos últimos tempos. O próprio Abel admite isso. Olha que gol. O próprio Abel admite que o Palmeiras fez uma partida que há muito tempo não fazia de forma negativa. Mas a verdade é que o título ficou aberto. Eu ainda vejo o Palmeiras como favorito para ser campeão paulista, mas quem não é palmeirense está torcendo para o Água Santa, e eu mais ainda, porque eu gosto muito do Júlio Rondinelli, que é o responsável pela montagem desse time do Água Santa. O Thiago Carpini, treinador, também parabéns ao Thiago Carpini, que tem seu mérito. Há alguns anos atrás, aqui na região, o Thiago Carpini tem uma ligação muito grande, porque ele foi treinador o ano passado da Inter de Limeira, e antes da Inter de Limeira, há 2, 3 anos atrás, ele era auxiliar técnico no 15 de Piracicaba, com o técnico sendo o Evaristo Pisa, hoje no Sampaio Corrêa do Maranhão. Tanto o Júlio Rondinelli
como o Thiago Carpini. Parabéns aos dois e principalmente à diretoria do Água Santa, que fez um empenho muito grande para que a equipe chegasse à final e com chance de conquistar esse título. Edinho, deu para perceber que o time do Água Santa não se intimidou diante de um dos melhores clubes do país hoje. Que jogou o futebol que deveria jogar. Jogou o que está acostumado a jogar. Detalhe interessante: o Água Santa começou o campeonato cotado para cair, eu lembro. Cotado para cair. Acabou a primeira rodada, os caras, bom, 2 times já estão definidos que vão cair. Inter de Limeira e Água Santa. É verdade. A conversa era essa. O Água Santa engrenou um bom resultado, começou a engrenar bons resultados, acabou virando o que virou. Também gosto. Isso, também gosto muito do Julinho, trabalhei com o Julinho no Bragantino, mas eu vou dizer uma coisa. O Palmeiras vai atropelar. Da mesma forma que o Grêmio vai atropelar o Caxias, eu acho que o Palmeiras vai atropelar. Não, hein? Não, Eu acho. não. Eu acho. O Palmeiras não faz 2 jogos como ele fez ontem. Pode não fazer, Não mas eu acho que defensivamente o Carpini gosta de trabalhar muito com essa equipe defensiva. Eu acho que o Palmeiras atropela. E a obrigação é do Palmeiras sair, Pois vamos lembrar uma coisa a importante. obrigação é de sair pro jogo. Com quem que o Água Santa joga no meio de semana? Ninguém. Ninguém. E o Palmeiras tem a Libertadores. É na Libertadores, lá na Bolívia. Lá em La Paz. Eu sei como é que é, porque eu já fui lá. Então. Lá é complicado. Lá é complicado. Então você tem que analisar tudo isso. Então, depois o Palmeiras vai levar lá, né? Saber se o Palmeiras vai levar o time titular. Titularíssimo lá. Aí eu já acho besteira. Primeira fase, primeiro jogo, título, eu acho besteira. É porque ele quer fazer o resultado. Tinha que se preocupar. Ele acha que se tomar uma piaba lá e depois vem pra cá com 2 pancadas, o time, Eu acho que tecnicamente, a preocupação era no Paulista na Libertadores, que ele deixou Com o elenco que tem o Palmeiras, o Abel podia fazer uma variação grande. podia. Inclusive o próprio Abel. Não precisava. Exatamente, se gastar com isso, é verdade, verdade. Eu acho que fez besteira. Mas nós sabemos que aqui na nossa região tem muito torcedor do Palmeiras. Até alguns anos atrás, a grande torcida no interior de São Paulo era do Palmeiras. Com a globalização, com a molecada surgindo, torcendo para Real Madrid, para Internacional de Milão, mudou muito. Mas os mais antigos torcem pelo Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras ainda como favorito, mas vai ser gostoso. A vitória do Água Santa valorizou muito o último jogo do Campeonato Paulista. Pegou fogo o campeonato. também acho. Eu acho que com a obrigatoriedade do Palmeiras de sair pro jogo e ter que vencer por mais de um gol dá pênalti. Se vencer por mais de um, o Palmeiras, uma vantagem de mais de um, o Palmeiras ergue o título, a taça. Mas eu acho que com essa obrigatoriedade, e dependendo do que acontecer na quarta-feira, lá em La Paz, eu não sei não. Eu acho que o Água Santa deve colher uma nova vitória dentro do Allianz Parque. Meu Deus. Olha, torcedor do Água Santa, Meu Deus. o mais otimista de todos é Guinapai. Eu acho que a diretoria do... Pode mandar a camisa, pode mandar os mimos, que eu sei que eles mandam. devia levar o Guina Paiva para uma palestra motivacional Com certeza. no sábado à noite. Pode ter certeza. Não Ainda em termos de Brasil, tivemos um título importante também no final de semana. O Bahia foi campeão baiano e foi o título número 50. Só tem 2 times no Brasil com mais de 50 títulos estaduais. O ABC no Rio Grande do Norte e agora o Bahia no estado da Bahia. Então, ano que vem dá para comemorar bastante. Dá. 51. Com bastante ainda. Vamos abrir o leque um pouquinho, né? Até porque a regionalização é importante no nosso programa. A gente faz bastante isso, a regionalização. Também faz o estado inteiro, não só o nosso, mas também outros estados. E agora vamos para Sul-Americana. Ou Sudamericana. Eu acho que esse preciosismo seu é sul-americana. Eu também acho. Nada de sudamericana. Eu moro sul-americana. Teremos amanhã, né? Na terça-feira, nós teremos Goiás e Santa Fé. Esse jogo às 19 horas. E depois Blooming e Santos. Edinho, que situação que chega esse Santos para uma Sul-Americana? Antes do Edinho, o Goiás, ele chega, de certa forma, numa situação delicada. Complicada porque saiu na fase grupo da Libertadores. Não, ele perdeu ontem 2-0 do Atlético Goianiense. Não, mas também tem a final Goiânia. Desculpa o Edinho falando. Isso mesmo. Final do ano.
O Santos? É. Ah, Quebrado? Do jeito que tá? o Blooming, só se ele for mandar jogo em lugar alto, porque o Blooming joga em Santa Cruz da La Serra. Vai jogar em Santa Serra? É a mesma altitude, eu conheço o estádio lá. O estádio não é ruim. Eu acho que o Santos, mesmo com o time que tem condições de chegar lá e atropelar o Blooming, com todo o respeito. Mas mesmo essa situação que o Santos Mesmo indo com essa situação. decadente, Não, decadente, é futebol brasileiro. meu Deus. Atropela o futebol boliviano brincando. O Santos, Se eu tiver que ter, disputar a Série A2 hoje, ele cai. se eu tiver que ter medo do futebol boliviano, eu fecho o clube, pelo amor de Deus. Então pode verificar, porque O futebol boliviano é a situação que está o Santos. fraco, é muito fraco. Aí nós teremos na quarta-feira Fortaleza e Palestino. Acho que o Fortaleza entra meio, né? Também em uma outra situação, que apostava-se muito no Vojvoda. E aí, com essa eliminação na Libertadores, vem para um grupo da Sul-Americana. Mas vai ser campeão cearense. Fortaleza, eu acredito que o Fortaleza tem a condição. Mas na Sul-Americana também? Com certeza. Eu acho que o Fortaleza vai brigar pelo título da Sul-Americana. O Fortaleza hoje é um dos melhores clubes em termos de futebol do Brasil. Joga contra o Palestino amanhã, 19 horas. E o América Mineiro, Quarta-feira. quarta-feira. E o América Mineiro pega o Peñarol do Uruguai em casa. Será que essa derrota para o Atlético Mineiro, nessa primeira partida da final do Mineiro, pode afetar alguma coisa? Ou segue-se o trabalho já pensando nessa fase da Sul-Americana? Eu acho que segue o trabalho, até porque esse Peñarol não é mais aquele Peñarol, entendeu? Que existia. Faz tempinho que nem na Libertadores não tá indo lá, né? Nada. Então eu acho que o América segue o ritmo. E tem mais time também. Mas eu sou fã do futebol uruguaio de muito tempo. Sim. Viu? Nacional e Peñarol é muito gostoso. Eu já assisti jogo no Uruguai, é muito gostoso. Na quinta-feira, Magallanes e Botafogo, do Rio. Botafogo precisa mostrar alguma coisa também, porque investiu um dinheiraço. Magallanes. É nome os clubes que vieram. Quando abriu a Libertadores, para quem não sabe, antes Libertadores eram só 2 clubes por país. Era o campeão e o vice no Brasil. Depois, com a Copa do Brasil, era o campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro. Quando abriu do jeito que abriu, cada nome. O Botafogo precisa mostrar alguma coisa com a SAF, né? Até agora não mostrou nada, hein? O Campeonato Carioca foi uma deles. Taquari e Bragantino. Só um detalhe. Dá uma olhada para o escudo do Taquari. Você acha que esse time foi inspirado em quem? Não, do 15 Piracicaba. O Santos, rapaz. Foi isso. Até a bolinha em cima. Até porque alguns países têm uma ligação muito estreita com o Brasil. E o Tigre enfrenta o São Paulo. O São Paulo adora fazer as besteiras. Mas nesse jogo, que para o torcedor do Tigre está sendo considerado o jogo do ano. Até porque naquela final, todo mundo se lembra, no Morumbi, confusão que não acabou, e que deram o título pro São Paulo, nos acontecimentos. Então eles estão levando isso. Eu acho que vai ser uma enxada e outra na voadora do peso da correntinha pra cima. Mas lá também teve problema, né? Teve ninguém apanhou no corredor lá, né? Os caras bateram em todo mundo. Sei não, se não vai acontecer a mesma coisa. O futebol brasileiro, o futebol mundial hoje não permite mais isso. Mas não sei, não Não permite. Lá na Argentina, meu, a gente vê cada coisa de Argentina. Não permite mais. A gente vê cada coisa na Argentina que até Deus duvida. Vamos então para esse último comentário, que é sobre Libertadores de América. Muitos esperaram sentadinhos o sorteio da Libertadores na última semana. E essa semana já os melhores times do Brasil entram em campo a partir de amanhã. E o Alianza Lima do Peru enfrenta o Clube Atlético Paranaense. Dá para imaginar que um Atlético Paranaense que foi finalista do ano passado faça um bom trabalho também, Arthur? Acredito. O Atlético Paranaense é outro clube hoje, referência no Brasil. Eu acredito no Atlético Paranaense. O Internacional também joga fora. Joga fora o Internacional. Porto Alegre. Vai ter tudo para não fazer um bom campeonato, porque não fez um bom campeonato gaúcho, capengou aí nos últimos brasileiros, fez uma boa participação aí, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, mas não tem feito bons trabalhos. Tem um problema sério lá, a torcida pega no pé para o treinador, eles têm um problema muito sério com o treinador. O D'Alessandro cuidou muito tempo do Internacional, mandava muito no Internacional e hoje o time ressente um jogador como ele. Então eu acho que o Internacional, para mim, vai fazer
feio nessa Libertadores. Que coisa, hein? Aí nós teremos também jogos do Atlético Mineiro, nós teremos jogos do Corinthians, nós teremos jogos do Palmeiras, o Palmeiras que estreia na quarta-feira também. Olha lá, Sporting Cristal e Fluminense, Bolívar e Palmeiras, e Alcas e Flamengo. Eu acho que o Flamengo pegou um grupo muito fácil, deve também passar aí tranquilo. Bolívar, jogando na Bolívia, a gente já comentou que vai ser uma complicadorzinho pro Palmeiras, até porque tem esse pensamento no jogo de volta da final. Aliás, vamos cornetar a Federação Paulista de Futebol, Edinho. Não pensou no Palmeiras, não pensou para disputar, se poderia ter feito o jogo na quarta na semana passada. Mas jogo. Mas era os jogos da seleção, teve jogo da seleção, jogo da seleção que não valia pra nada, nem adianta, eu dava ruim, questão de valer ou não valer. Mas por que outros estados fizeram o jogo na data, pô? Pelo amor de Deus. Eu acho que a Federação Paulista ela não pensa no seu afiliado dela. Aí eu acho que você tá errado, porque a data FIFA, existe também o problema de convocações. Uma viagem dessa daí, na altitude, é primeiro jogo. Eu acho que o Palmeiras não precisava desgastar, não precisava fazer isso que fez. É primeiro jogo. Você tem alguma dúvida que o Palmeiras vai passar em primeiro lugar nesse grupo? Inclusive, os clubes de primeira divisão, há uma recomendação para que na data FIFA eles não atuem. A federação agiu certa e ela está conseguindo fazer um campeonato paulista com datas enxutas, um belíssimo campeonato. Nós teremos jogos na quinta-feira também, né, que complementam essa primeira rodada da Libertadores da América, inclusive com os jogos, aí o Liverpool enfrentando o Corinthians, esse jogo também o Corinthians está esperando bastante. Liverpool goleiro. Como? Liverpool. Esse tira o microfone Edinho, deixa ele falar mais não. Liverpool e Corinthians. O Corinthians esperando bastante, fez 2 jogos amistosos, muito fortes, inclusive o tal do... Tem que atropelar, vamos ser sinceros, tem que atropelar. O Liverpool é um clube do Uruguai, é tipo assim um Goiás. Antigamente a gente falaria assim, como um Guarani, uma Ponte Preta. Mas Guarani e Ponte Preta ficaram pelo caminho. É tipo um Goiás, é tipo um Fortaleza. É uma segunda linha que cresce no futebol uruguaio. Jogar lá não é fácil. O futebol uruguaio é o futebol de muita força. Jogar a Sul-Americana, não o Libertadores. Mas se classificou para... E o Corinthians que fez esses 2 últimas semanas de treinamento, um jogador que chamou muita atenção nisso aí foi o Christian Barletta, não? Esse menino que foi contratado e tá chamando atenção, inclusive até de empresários de fora do país. Eu espero começar a bola a rolar. É verdade, espero começar a bola a rolar. Mas é um menino que não tem muito parte pra cima mesmo, não tem... Eu espero algum jogo. Eu ouvi uma vez de um treinador, de jogador que começa a aparecer muito assim, falou, olha, a vassoura nova sempre varre bem. Vamos deixar ela desgastar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Então vamos esperar, vamos deixar a bola rolar. Mas mostrou personalidade no time que jogava. O São Bernardo era ele mais 10, né? Vamos esperar. Mas tá bom. Edinho, obrigado pela participação, um carinho muito grande tê-lo aqui. Espero vê-lo mais. Prazer enorme participar do Conecta Esporte, tá aqui ao lado do Arthur, tá ao seu lado. E sempre que for possível estaremos aqui. Prazer enorme. Obrigado. Arthur, grande abraço, obrigado. Muito obrigado, Guina Paiva, Edinho, Federaldo Poi e Nando Lopes. Na próxima Departamento Médico. Segunda-feira. Federaldo Poi, Departamento Médico. E hoje foi um programa que nós abordamos muito o aspecto Brasil, porque na região as equipes estão se preparando ou para a Copa Paulista, ou para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, ou para a Série D, que é o caso do 15 de Piracicaba. Mas o programa Conecta Esporte Futebol Interior vai falar muito dos clubes da região. Hoje debatemos mais as grandes equipes, porque os clubes da região já estão na entre-safra. Mas acompanhe sempre aqui o Conecta Esporte, que nós vamos valorizar muito o futebol de Limeira, de Araras, de Rio Claro, de Piracicaba, de Leme. Acompanhe sempre aqui e navegando pelo portal Futebol Interior, futebolinterior.com.br. Boa noite. Eu queria me despedir, mas eu tenho que falar. Você falou que o General do Poi está no departamento médico. Você imagina o Nando, que tomou três chacoalhadas. 15 Piracicaba tá fora, Velo tá fora, Corinthians tá fora, o Nando tá no departamento médico, ele tá na UTI. Ele tá se preparando para UTI. Ele tá achando todo um processo de Aracide Almeida.
Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana. Grande abraço, boa noite, tchau.